aí, galera, bem-vindos a mais um Carona Psi. Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira, você seu motorista hoje. E antes de falar o tema que a gente vai tratar hoje, se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação quando tiver vídeo novo, comenta no final, curte, compartilha com seus amigos e ajuda a gente a atingir mais pessoas. Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante que voltou à tona nos últimos dias, que é educação sexual. O núcleo fanático do governo, ele tem tido um discurso, né, de preservação das crianças com base num contexto de proibição de qualquer temática relacionada a sexo, né? Então a gente teve aí governador que quer ser presidente mandando retirar livros, recolher livros, outros prefeitos e governadores fazendo coisas parecidas, e muitas vezes a gente não percebe a real intenção por trás disso, né? Para agradar alguns fanáticos e ganhar mais votos, eles acabam abrindo mão da segurança verdadeira dessas crianças. Primeira coisa que a gente precisa entender é que educação sexual não é educação para prática sexual, né? O professor não vai ensinar a criança e o aluno a fazer sexo. Não é esse o objetivo, né? A educação sexual, inclusive, ela começa nas séries iniciais e vai avançando de acordo com a compreensão da criança acerca daqueles temas, né? Então, a primeira coisa que essas crianças vão aprender é sobre o próprio corpo, as diferenças entre uma menina e um menino, o que o corpo dela tem, o que ela é diferente, por que ela é daquele jeito e tudo mais. Uma outra coisa que vai acontecer nesse processo é a educação de preservação do próprio corpo, né? Com relação à higiene, relação a cuidados íntimos e principalmente a cuidados com o próprio corpo, né? E que o corpo dela não pode ser tocado por uma pessoa desconhecida e que algumas partes do corpo dela não podem ser tocadas por ninguém. Isso é importante. E é interessante que a gente vê esses fanáticos com um discurso contra esse tipo de coisa. Por que será? Né? Então, esses assuntos, eles são importantíssimos de serem tratados na escola, porque eles não são tratados em casa. Principalmente nesse meio fanático religioso que ignora certas questões, faz vista grossa para outras e trata a criança como se ela fosse uma completa tapada que não tivesse acesso a nenhum tipo de informação. E aí, quando a gente não tem esse tipo de informação de maneira adequada, a gente vai ter essa informação de maneira errada na internet, por exemplo, né? Hoje, quase todas as crianças têm celulares que têm acesso à internet. E aí, como é que a gente faz? Os pais não estão nem ligando, nem se importando com o que essas crianças acessam na internet, né? Então, essas crianças, elas estão mais expostas à pornografia, por exemplo, do que a minha geração e a geração de muitos de vocês já esteve. E longe de chegar perto de um comparativo, inclusive, né? E aí a gente tem a maioria dos casos de estupro e abuso relacionados a crianças num ambiente familiar à criança, num ambiente de pessoas conhecidas. Então, a maioria dos casos acontecem provocados por familiares, principalmente próximos dessa criança. E aí me assusta os pais quererem proteger as crianças, evitando ou proibindo que a escola fale sobre esses assuntos. Isso é extremamente absurdo, porque se você gosta e quer proteger seu filho, você quer que ele saiba como se defender, que ele saiba quais partes do corpo dele ninguém pode tocar, e que se alguém tocar, ele tem que contar para alguém. E aí é um discurso tão hipócrita, né, no falso
interesse de proteger crianças que a gente acaba ficando sem entender se essas pessoas realmente querem proteger crianças. E, novamente, educação sexual não é educação de prática sexual. Ninguém vai ensinar criança a fazer sexo. Não vai ter aula lá, posição papai e mamãe, cachorrinho, nada do tipo na escola. Né? A gente vai falar sobre proteger o próprio corpo, proteger o próprio espaço, da criança ter um espaço que não pode ser invadido e ultrapassado por ninguém. Essa é a importância da educação sexual. Então, duvide, suspeite e ache estranho quando uma pessoa se diz contra isso. Principalmente os fanáticos hipócritas que apoiam determinados presidentes, que são amigos de rede de pedófilos aí, que já mostrou alguns jornais. Tanto que tem um determinado deputado que queria até processar quem divulgasse foto dele com um determinado pedófilo aí conhecido, né? Então, é absurdo isso, né? A gente, quando fala desse tipo de educação, a gente quer mostrar para as crianças os cuidados que elas devem ter e a ensinarem elas a se protegerem. Isso é um aspecto importante. E você, como pai e mãe, deveria prezar bastante por isso. De saber que seu filho e sua filha estão aprendendo a se defender, estão aprendendo a saber, por exemplo, que se alguém tocar determinada parte do corpo deles, ele deve te chamar imediatamente, ele deve te falar imediatamente. E um diálogo aberto, um diálogo franco com as crianças ajuda a protegê-las dessas situações também. Tem um monte de pai e mãe que vive dentro de um casulo em 1930, né, ainda junto com a ministra Damares, e acha que a vida funciona daquele jeito ainda. Né? Você tem que ter uma relação de amizade, de confiança com seus filhos, para que eles sintam segurança de te contar qualquer coisa. E se você trata qualquer relação ou situação ligada a sexo como um tabu, um pecado ou uma coisa absurda, essa criança jamais vai ter confiança de te contar alguma coisa, né? E aí ela vai acabar contando para outras pessoas. E aí é o que vem acontecendo muito, e a gente vê vários registros na mídia, de crianças que acabam em palestras sobre educação sexual contando que foram abusadas ou estupradas, porque elas nem tinham noção do que é um abuso, o que é um estupro, né? Ela não sabe o limite do corpo dela, que não pode ser ultrapassado. Ela precisa que alguém ensine. Se os pais não ensinam, se a escola não ensina, quem vai ensinar? O estuprador? Né? Então a gente precisa duvidar e suspeitar de qualquer discurso fundamentalista relacionado a isso. E aí, claro, com a adolescência, a gente vai evoluindo esses temas, inclusive para ensinar as crianças sobre determinadas situações, né? Sobre se proteger de propostas erradas, como funciona uma relação sexual, né? A gente tem diversos casos cada vez mais repetitivos, inclusive, de crianças grávidas, né? Por quê? Porque elas não estão tendo uma educação sexual correta. Enquanto a gente fica tampando o olho, fingindo que nada está acontecendo e que a gente está só reforçando um estado de Handmaid's Tales, né? Handmaid's Tales, né? A gente vai criando crianças que são vulneráveis e que são potenciais vítimas desse tipo de situação, né? Se a educação sexual tivesse acontecido de maneira correta, essa criança saberia, inclusive, se preservar e não realizar um ato sexual de qualquer forma. E se chegasse a realizar, saber prevenir, inclusive. A gente tem pesquisas que mostram que quase 50% dos adolescentes de 15 a 20 anos, 24 anos no Brasil, não utilizam preservativo. É muita gente. Então você pensa, tem adolescentes de 15 anos que já estão fazendo sexo e que não usam preservativo, ou seja, eles não se protegem de maneira nenhuma. O que vai acontecer com esses adolescentes? ISTs, AIDS,
e gravidez, porque não houve uma educação sexual correta. E uma educação sexual correta, inclusive, envolve não trabalhar só com terrorismo. É igual a uma música de uma certa cantora gospel, né? Se você pecar, você vai morrer, você vai para o inferno e tudo mais. Porque isso não adiantou com você, não adiantou com seus pais, não está adiantando com essas crianças, porque sexo é uma coisa que todo mundo gosta de fazer. E quando eles descobrem, eles querem fazer mais. Então eu preciso ter um processo de educação continuado e escalonado com essas crianças, ensinando desde o básico, desde o que é o corpo dela e que determinadas partes do corpo não podem ser tocadas por estranhos, não podem ser tocadas por familiares, né? Em qualquer contexto que não seja, por exemplo, de um banho que a mãe vai dar, o pai vai dar, né? E passando por como funciona o corpo, para que serve o órgão sexual, como que a gente vai ter crianças, como que vem e é formada uma criança, né? Essa história de cegonha não cola mais. E óbvio, se eu não dou as informações corretas para essa criança, ela vai buscar em outro lugar. E aí ela vai receber no WhatsApp, igual muitos de vocês fazem parte de grupos que chegam mensagens falando sobre terra plana, sobre planos de dominação mundial comunista com empresas capitalistas, que é tão absurdo isso que não faz nem sentido. Uma empresa que visa lucro querer implantar um regime comunista, é só gente muito burra e estúpida para reproduzir um discurso desse, né? E aí a gente vai... que vacina causa autismo, né? E a gente vai reproduzindo isso. Se nós adultos recebemos e reproduzimos esses tipos de porcaria, de merda em rede social e na internet, imagina uma criança que não tem consciência e não tem capacidade, às vezes, de entender o que é uma fake news, o que é uma mensagem mentirosa ou errada. Então a gente precisa preservar, sim, essas crianças, preservar elas, inclusive, de atividades sexuais precoces, mas eu vou preservar elas com informação. Eu não vou criar um clima de mistério e terror em cima de uma relação sexual, porque eu vou, inclusive, estimular a curiosidade dela sobre esse assunto. Então, se eu forneço informações corretas, positivas, num ambiente seguro, que ela sabe que ela pode contar para você qualquer coisa, inclusive uma proposta indecente que ela receber de um coleguinha, a gente vai ter muito mais possibilidade de proteger essas crianças, seja de um estuprador, de um abusador ou de uma pessoa mal intencionada, tá certo? Então, educação sexual, a gente não vai ensinar a criança a transar, a gente vai ensinar a criança sobre como o corpo dela funciona, o que ela deve proteger, como ela deve se proteger e quando ela tiver a idade adequada, como sim o sexo funciona. A gente não pode ser hipócrita de achar que um adolescente de 16 anos, por exemplo, nunca pensou, teve curiosidade sobre esse assunto. É óbvio que eles têm. E hoje, com um celular, com a internet, eles têm acesso a um material vasto de pornografia, inclusive, que pode iniciar eles na vida sexual de maneira errada. Então a gente precisa pensar nisso também, educá-los, inclusive, sobre essas questões, tá ok? Obrigado pela companhia de vocês, a gente se vê na próxima viagem. Até mais!